Olá pessoal, Ronald Vanderput, voluntário aqui do grupo Brazilian Pilots Teaching and Helping for Free. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no nosso canal um amigo de longa data e um excelente profissional com um background de segurança de voo fantástico, Davi Branco Filho, que vem hoje falar sobre um artigo que ele escreveu muito interessante sobre aproximações de um baixo ângulo de planeio. O Davi é oriundo da Força Aérea, entrou na Força Aérea Brasileira em 1984, voou por 22 anos em helicópteros, em operações de busca e salvamento. E, assim como eu, um apaixonado pela segurança de voo, fatores humanos, com um extensivo currículo nessa área, com cursos pelo CENIPA, pelo NTSB, pelo FA, pela Universidade da Califórnia do Sul e da Força Aérea Americana. Então, Davi, é um prazer em tê-lo a bordo hoje aqui do canal do YouTube do Brazilian Pilots Teaching for Free. E, poxa, estamos muito felizes aqui em ter essa oportunidade de passar o seu conhecimento para o grupo que nos acompanha nesse canal. Ronald, é uma honra, eu só tenho a agradecer pelo convite, por essa oportunidade de a gente estar falando de segurança de voo, né, que é um assunto tão importante, né, que a gente valoriza tanto aí, que a gente espera poder trazer informações úteis para o pessoal que está nos assistindo. Muito obrigado pelo convite. Eu comecei a me preocupar com esse assunto, né, a gente trabalhando com segurança operacional, com segurança de voo, e a gente percebeu alguns acidentes com esse tipo de perfil de aproximação com toque antes da pista e uma percepção entre alguns pilotos de que no momento em que você estivesse operando uma pista curta, se você procurasse fazer uma aproximação de baixo ângulo, você teria um aproveitamento melhor da pista e um desempenho de pouso bem melhor. E, na verdade, isso aí estava levando a alguns acidentes onde a pessoa tocava antes da pista, ou até, em consequência da aproximação de baixo ângulo, flutuar em cima da pista e excursionar, né, por fazer um pouso longo, excursionar do outro lado da pista. E a gente entendeu, começou a perceber que havia uma percepção incorreta sobre essas supostas vantagens de uma aproximação de baixo ângulo. Então, eu comecei a dar uma estudada nos assuntos, né, ler o material, a bibliografia que existe aí pelo mundo, e a gente reuniu esse material aí no artigo com a intenção de trazer essas informações para o público em geral sobre o que realmente a aproximação de baixo ângulo significa para as operações, desempenho de pouso e principalmente para a segurança operacional, né? O risco que traz para a segurança operacional. Legal. E a gente repara, né, é interessante como o piloto tem essa percepção, né, que vai fazer um baixo ângulo. Baixo ângulo seria a mesma coisa do que falar o flat approach, Davi? Exato, uma aproximação, a gente trabalha, né, nós estamos habituados a fazer aproximações em torno de 3 graus, que é o que as rampas de glide slope, né, de LS nos trazem, e quando a gente sai desse perfil, a gente começa a ficar exposto a condições que a gente não está acostumado, né? Então, o flat approach, essas aproximações com menos de 3 ângulos, elas colocam algumas armadilhas que a gente não está acostumado a lidar quando a gente aproxima naquele padrão normal de 3 graus. Essas armadilhas é que a gente vai comentar aqui um pouquinho, né? Ver se a gente consegue desmistificar essas percepções incorretas do flat approach. Legal, porque na realidade o que acontece mais no cenário brasileiro, né, na aviação geral, operando em executivo em aeroportos que tem menos auxílios, né? Normalmente você falou dos 3 graus que a gente costuma usar no ILS, o pessoal também costuma usar o RNAV, né, baseado em GPS com 3 graus, normalmente, a não ser que sejam procedimentos com ângulos declarados diferentes, ou também é uma operação que é bastante comum, né, visual mesmo, né, e às vezes visual com PAPI, para apoiar, né, com as luzes de você estar alto ou baixo, ou às vezes visual mesmo, total, em aeroportos sem muito auxílios, que a gente tem que utilizar da percepção visual, e aí a gente vai falar um pouquinho também, né, Davi, que você colocou muito bem no seu artigo, das ilusões de ótica, né, que é uma coisa que Exato. a gente tem que tomar cuidado com esses aspectos, né. Mas legal, vamos falar então um pouco, que eu achei interessante no artigo, ou seja, você vem baixo, né, pendurado no motor, como o pessoal costuma falar, né, tentando chegar ali, cruzar a cabeceira e tocar curto e aproveitar o máximo possível a distância de pouso, que em alguns aeroportos no interior do Brasil a distância não é lá essas coisas, né? Então acho que talvez isso gere
essa ansiedade ou essa vontade de tentar aproveitar o máximo possível da pista e fazer o baixo ângulo de planeio, né? Mas aparece no seu artigo, é interessante, né, que muitas vezes o pior, que é o caso do acidente de Maraú, você acaba tocando antes da pista, né? E naquela pista em particular, a cabeceira ela é um pouco mais elevada que o terreno que vinha antes da pista, e acabou que o trem de pouso colidiu com o terreno antes da cabeceira e o avião foi se projetando sobre a pista, largando pedaço e acabou tendo um incêndio e causando fatalidades, né? Mas a outra coisa que eu achei muito interessante é o resultado justamente oposto daquilo que o piloto quer, né? Ele quer pousar curto, faz a aproximação de baixo ângulo e acaba, como você coloca, alongando o arredondamento, o flare, tocando longo, dispersando a área de toque ao longo da pista, né? E como resultado final, acaba varando a pista, né? Chegando no final da pista com velocidade excessiva e cruzando o final físico da pista, e dependendo do que tiver depois da pista, o resultado pode ser também não muito bom, né, Davi? Exato. Existem vários fatores a considerar aí, né? Na medida que você faz uma aproximação com baixo ângulo, a dispersão longitudinal é muito maior. Você imagina você mirando um alvo que esteja perpendicular a você e um alvo que esteja inclinado a você. Na medida que o alvo perpendicular, você tem uma dispersão, e à medida que o alvo estiver se inclinando em relação a você, essa dispersão longitudinal do seu tiro, digamos assim, é muito maior. Então, quanto mais baixo o seu ângulo, maior a sua dispersão. Você tem outros fatores que influenciam no desempenho de pouso quando você vem com baixo ângulo. Primeiro, que além de você ter essa dispersão pode provocar tanto um pouso curto, né, antes da pista, quanto um pouso longo, no sentido de você flutuar. Quando você vem com baixo ângulo, a sua velocidade horizontal, né, imaginando que você vem de uma rampa de 3 para uma rampa de 2, para uma rampa de 1, a sua velocidade horizontal ela é maior. O componente horizontal da sua velocidade é muito maior e o componente vertical da sua velocidade é menor. Se você está com uma velocidade, se você está com rampa mais baixa, você precisa ter mais a tração do motor para te levar até a pista. Você está operando um motor a reação, na hora que você cruza a cabeceira e você traz o motor que estava com uma N1 mais elevada, ele leva mais tempo para desacelerar. Então, você está perdendo o desempenho de pouso porque o motor você está desacelerando a partir de uma rotação mais alta. E um problema também que você tem essa flutuação maior faz você perder pista, né? Quando você vem com rampa baixa, você tem uma velocidade vertical menor, você pode ter problema em pista contaminada, porque você não rompe a camada, né, de uma pista contaminada, porque você está com uma aproximação muito flat, né, muito suave o seu toque em relação à pista. E uma coisa que as pessoas às vezes não consideram é o seguinte: a manobra do flare ela é uma manobra que dissipa a energia do avião. Então, quando você vem com uma determinada rampa e faz o flare, você está dissipando energia. A gente geralmente só pensa em desaceleração do momento que o avião toca até o momento, quando você está usando o freio, né? Do momento que toca até o momento que para. Só que a distância no ar é um fator também da distância de pouso, né? Você tem uma distância no ar e uma distância no solo. E essa distância no ar é afetada pela sua rampa. Se você vem com uma rampa muito suave, a sua distância no ar é maior. Se você tem com a rampa muito suave, você não faz a manobra de flare, e a manobra de flare ela dissipa energia e dissipa a velocidade do avião. E, consequentemente, você vai tocar, fazendo flare, você vai tocar com uma velocidade mais baixa do que se você estiver vendo com uma aproximação muito flat, onde o flare praticamente não acontece. Legal. Então, resumindo esses pontos que você colocou, primeiro, né, se a gente vem na aproximação de um ângulo normal, a gente vem descendo aqui assim, né, como você falou, e toca logo e fica no chão. Se a gente vem flat, a gente vem meio que paralelo à pista, com um ângulo, a razão de descida bem mais baixa, faz o flare prolongado e acabando chegando, tocando lá mais lá para o final da pista, comendo pista, né? E o que a gente fala, né? Exato. Você tem a dispersão para os dois lados, né, Ronald? Quando você está no flat, a dispersão, um pouquinho que você erra para lá e para cá, pode te fazer tocar antes da pista ou pode te fazer flutuar
e você acabar varando a pista na cabeceira oposta. Enquanto que quando você tem mais rampa, quando você tem uma rampa com ângulo convencional, que a gente treinou e a gente está acostumado a fazer, essa dispersão longitudinal é bem menor. Legal. Deixando bem claro, como a gente fala sobre dispersão, é o tanto de área que você pode flutuar para antes ou depois da sua zona de toque visual, né, Davi? Exatamente. É. Justo. Eu achei muito bacana também essa sua colocação sobre a questão de você, ao vir com aproximação com ângulo de planeio baixo, você ter que estar pendurado no motor, né, com o motor com mais potência, né, especialmente na aeronave a jato, que foi o caso desse Citation lá 2, né, ter esse tempo de desaceleração do pull down do motor, né, ou seja, tem mais empuxo residual, o que não ajuda você a parar, né. Então esse ponto muita gente Exato. não A gente, uma coisa que eu acho assim, importante falar, assim, a gente não tem ainda a investigação do Citation, né? A gente não tem Isso. os dados, não sabe o que aconteceu, né? Pode ter milhares de coisas podem ter acontecido que levaram àquela condição ali, mas as imagens mostram que o avião tocou antes da pista, né? E a gente não tendo os dados, a gente não pode tirar conclusão sobre esse acidente, mas a gente está aproveitando esse evento, né, para levantar a percepção das pessoas sobre aproximações de baixo ângulo em geral, embora a gente não saiba especificamente no Citation o que aconteceu, o que levou a essa aproximação. Exato. O que a gente está reparando, né, Davi, é por meio que uma analogia nesse momento, como você bem colocou, uma vez que a gente não tem os dados ainda para avaliar, e nós como profissionais de segurança, a gente não pode se dar o direito de especular sobre um acidente enquanto a comissão não faz o seu trabalho de investigação, né? Mas a gente vê traços muito semelhantes a outros acidentes que você comenta no seu artigo, né? Um deles é um jato executivo, o Global, né? Em Fox Harbor, que é exatamente isso, né? Nós vamos falar mais da frente sobre a questão aí de altura do olho, altura do trem de pouso, né? Mas a gente vê uma série de acidentes com características similares. Eu acho que a pergunta importante aqui, Davi, é tentar entender por que isso está acontecendo. Seria uma falta de treinamento, uma má prática ou desvio dos SOPs, dos procedimentos operacionais, ou talvez que a gente tenha discutido assim em alguns fóruns, visto que, primeiro, falta o piloto conhecer melhor a sua aeronave, as suas características de performance, né? E às vezes pode estar faltando também treinamento, né? O treinamento hoje, especialmente quem voa executiva, que não tem recurso no Brasil, tem que ir para fora para um simulador, numa Fly Safety, algum outro centro de treinamento, é algo muito caro, né? Então acaba se otimizando o Exato. uso das horas de simulador. Qual a sua opinião sobre esses tópicos? Ronald, eu acho que de tudo um pouquinho que você falou, né? Um aspecto que a gente gosta de lembrar é o nível de conhecimento do desempenho do avião que você está operando. Ou seja, quando o piloto olha as cartas de desempenho de pouso, por exemplo, que é o nosso assunto, você tem que entender como é que aquelas cartas, como é que aqueles números daquelas cartas foram gerados. Então, um desempenho de pouso, ele considera um avião aproximando com uma rampa de 3 graus, cruzando a cabeceira da pista 50 pés, tocando lá na faixa de mais ou menos 1.000 pés depois da cabeceira e iniciando a desaceleração até a parada. Então, a distância de pouso que você tem no manual, ela considera o avião passando em cima da cabeceira a 50 pés, percorrendo essa distância no ar até o momento do toque, iniciando a desaceleração e tendo uma desaceleração no solo até a parada. Então, a distância total que você tem no manual de voo do seu avião, a distância que a gente chama de não fatorada, ela considera passar na cabeceira 50 pés. Então, se você tem no seu manual que o avião vai precisar de 800 metros para pousar e você tem uma pista de 1.000 metros, esse avião ele vai caber dentro da pista se você usando esse perfil de cruzar 50 pés numa rampa de 3 graus, fazer o toque sem deixar o avião flutuar e utilizar os meios de aceleração. Às vezes as pessoas não conhecem, né, como que esses fatores são utilizados. Existe um outro desempenho de pouso para outro tipo de certificação que exige que você, além dessa distância demonstrada, que é a distância cruzando a cabeceira de 50 pés, tocando e parando, você precisa ter uma fatoração para níveis de segurança. Então, principalmente nas operações
135 e 121, é exigido que você opere numa pista que te dê uma margem de 67% aproximadamente acima da distância demonstrada. Então, se você está operando o avião 91 e você vê no seu manual uma certa distância de pouso, aquela distância que foi demonstrada nos ensaios de desenvolvimento do avião. Isso considerando que você vai cruzar a cabeceira a 50 pés. Então, você não precisa cruzar a cabeceira a 5 pés de altura, porque se você cabe dentro da pista, dentro daqueles números que você viu, você cabe dentro cruzando a cabeceira a 50 pés numa rampa de 3 graus. Nos aviões que operam 135 e 121, por uma questão de segurança, né, do nível de segurança que é exigido nesse tipo de operação, aqueles números que você tem um fator de acréscimo de 67% se você estiver em pista seca e de mais 90% se você estiver em pista molhada. Então, se você entender isso aí, se você vê o manual do seu avião, se você compara isso com a pista que você está operando, se cabe dentro da pista, você vai operar com segurança naquela pista. O que acontece é que você, às vezes, vai procurar operar numa pista que está nos limites ou abaixo dos limites para o qual o seu avião foi certificado, né, para aquelas condições de peso e temperatura. E aí as pessoas podem começar a procurar essas estratégias ou essas técnicas de procedimento, de aproximação, para tentar fazer o avião caber dentro daquela pista. Então, um primeiro aspecto, eu acho isso, é você entender se o seu avião cabe naquela pista. Se ele cabe naquela pista, ele cabe fazendo uma aproximação com rampa de 3 graus, tocando na marca de 1000, e você vai parar dentro dos limites da pista. Legal, Davi. Então, vamos colocar assim, por exemplo, a distância não fatorada seria aquela, você, por exemplo, é um piloto de ensaio, né? Então, tem toda uma preparação para um voo de ensaio, né? Tem toda uma técnica, né? E seria correto dizer, por exemplo, a distância não fatorada é aquela em que um piloto de um nível elevado como um piloto de ensaio faz uma aproximação perfeita dentro dos cálculos matemáticos, né? Com um flare correto, sem flutuar, tocando na área prevista, né? E a hora que você bota a fatoração, dependendo de pista seca, ou no caso de pista maior, acrescentando uma margem adicional ainda, você não estaria, por exemplo, criando uma margem de segurança para aquele piloto do dia a dia, né? De linha, de aviação geral executiva, que no dia a dia da aviação a gente não faz, às vezes, aquela aproximação perfeita, né? Dá um flare um pouquinho, demora um pouco mais. Então, seria essa a diferença entre o não fatorado e o fatorado? Uma margem Exato. adicional? Exatamente. A distância fatorada, ela te dá uma margem num tipo de operação onde o nível, a exigência de segurança é maior. Então, a exigência de segurança de operação 121 e 135, ela é maior, porque você está fornecendo um serviço para o público, um serviço pago, e você tem que proporcionar um nível de segurança maior para esse público pagante. As operações 91 não tem essa exigência, mas você, como piloto, no planejamento, tem que ter a garantia de que você está operando numa pista onde seu avião cabe para aquelas condições de peso de operação, de temperatura e de altitude. Exato, é o que a gente tem defendido aqui no Brazilian Pilot Teaching for Free, né? Voe na aviação geral, na executiva ou na comercial, mantenha o seu padrão, né, de profissionalismo, né? Faça o seu trabalho com consciência, respeitando as padronizações, os cálculos de performance, não seja um inventor, né? Eu até num certo episódio eu falei assim, não seja um piloto de teste, e eu acho que eu me expressei de uma maneira que não foi muito adequada, porque um piloto de teste, a quantidade de preparo antes de fazer um determinado voo é extremamente grande, né? E a margem de segurança é muito elevada, né? Quando eu quis falar aquilo, ou seja, no sentido de tentar inventar moda e ver se dá certo, né? Não é lugar para isso, né? Exatamente. Legal. Outra coisa que você comentou nesses comentários iniciais foi sobre SOP, né? Aquele acidente lá do Global 5000, no Canadá, ele tem interessante, estava lendo o relatório do acidente dele, informações sobre procedimentos padrão de operação. O procedimento padrão do fabricante recomenda que você faça uma rampa de aproximação para a marca de 1000 pés da pista. O procedimento SOP do operador, ele dizia que você deveria fazer a operação a
aproximação para a marca de 1.000 pés, a não ser que você quisesse pousar curto para sair numa taxiway, que fosse mais conveniente, ou se você estivesse operando numa pista curta. Então, veja que o próprio operador dava para o piloto essa possibilidade de fazer uma operação mais baixa, com rampa menor que 3 graus, se ele estivesse operando com uma rampa, numa pista curta. Ou seja, tem um aspecto da cultura da organização também que está levando você a se desviar. Não é somente uma decisão do piloto, você tem escrito isso no SOP daquela companhia, autorizando você a fazer uma rampa baixa, e onde essas desvantagens da rampa baixa muitas vezes não são evidentes para o piloto que está operando. Ele não consegue perceber as desvantagens que essa rampa baixa traz para ele em termos de aumentar o risco da operação. Tanto piora o desempenho de pouso, quanto aumenta o risco da operação. Exato. No universo em que eu trabalho, né, na aviação comercial, voando no Boeing 777, a gente tem o fold, né, o cálculo fatorado, né? E a gente percebe na prática que você posa, faz os cálculos e, obviamente, né, tem uma margem de segurança embutida que reflete-se em você parar muito antes do que o esperado. Essa é a realidade. Mas essa margem está lá justamente quando as coisas saírem do esperado, né? Um flare for longo, entrar algum vento de cauda, ou uma pista molhada, como você falou, se fizer um pouso mais leve e a aeronave não romper a camada de água e a frenagem não for tão eficiente. Então, todos esses fatores estão lá colocados para dar essa margem a mais na hora que alguma coisa não sai como previsto. Exato. Né? E fazendo o link com o que a gente está falando de desempenho de pouso, na hora que você faz uma aproximação com rampa baixa, você está piorando todos esses aspectos. Né? Você permite uma flutuação maior, você tem uma dispersão longitudinal maior, tudo isso aí vai afetar aqueles números que você tem na sua cabeça, né? de quanto que você ia precisar de pista para pousar. Você está fazendo uma aproximação com rampa mais baixa, esses fatores todos vão afetar negativamente no seu desempenho de pouso. E você fala uma coisa no seu artigo que é bem interessante também. Você fala de um acidente que já foi investigado e tem um relatório final, que é daquele Fox Harbor, né, do jato executivo, que é a altura dos olhos do piloto em relação ao trem de pouso, né? Então, dá uma ideia para a gente aí no tipo de aeronave que você costuma voar mais frequentemente, como é que isso funciona e por que seria talvez uma explicação da tripulação da aeronave ter batido com o trem de pouso antes do início da cabeceira, né? Que foi aconteceu nesse Fox Harbor. A gente aqui na empresa, a gente voa aviões de tamanhos variados, né? Então, à medida que eu planejo a minha aproximação para a marca de 1.000 pés, eu tenho menor preocupação com esse aspecto. Mas é importante o piloto perceber, o piloto que busca fazer a aproximação bem para o iniciozinho da cabeceira da pista, ele tem que perceber que a altura entre ele e as rodas do avião, durante a aproximação, essa altura não é exatamente a mesma quando ele está fazendo a aproximação. Né? Então, quando o avião está no chão, nivelado, você tem uma altura entre a roda e a posição do piloto, mas quando o avião está fazendo uma aproximação com uma atitude diferente, geralmente com um pitch positivo durante essa aproximação, né? Uma trajetória negativa, mas com um pitch, uma atitude positiva, essa distância entre a roda com trem de pouso, com amortecedor estendido, e o piloto lá na frente, com o avião com pitch positivo, essa distância é muito maior do que a noção que ele tem quando o avião está no chão. Além dessa distância vertical, o trem de pouso está deslocado para trás, dependendo do tipo de avião, está 10, 20, 30, 40 metros atrás dele. E se você está fazendo uma trajetória negativa, onde o trem de pouso está mais baixo que você e está atrás de você, né, à medida que você, mesmo que você tenha a percepção que você está chegando na cabeceira, o seu trem de pouso principal está lá atrás, está muito atrás e está muito abaixo de você. Então, muito maior o risco de você ter um toque com o trem de pouso antes da cabeceira da pista e ter uma perda, né, uma falha estrutural que você perca o controle durante o pouso. Dá uma ideia para a gente, por exemplo, um avião típico de aviação executiva no Brasil, um Phenom ou um Praetor. Qual seria essa diferença entre a altura do olho do piloto e a altura do trem de pouso lá atrás, numa aproximação, como se falou, padrão de 3 graus, né, em que a aeronave vem com determinado pitch, dependendo do peso da aeronave no dia?
essa resposta eu não tenho de cabeça para você, né? Esses números eles não têm disponíveis nos manuais do avião, né? Mas o importante é a gente chamar a atenção que existe essa diferença quando a gente está com o avião parado, né? Quando a gente está com o avião no solo em atitude nivelada, a gente tem uma altura nossa em relação ao chão. Quando a gente está com o avião em aproximação com uma rampa X, e com um pitch positivo, essa altura é muito maior do que a percepção que a gente tem. Então, quanto maior o avião e quanto maior a atitude de aproximação, maior a chance de você, se fizer uma aproximação baixa, uma aproximação para a parte inicial da pista, de deixar de tocar os trem de pouso antes da cabeceira da pista. Legal, esse é um ponto Você, muito no positivo. 777, tem alguma noção dessa altura? Sim, temos. Você colocou um ponto muito importante, Davi, porque é a realidade que a gente vê no dia a dia na aviação geral e executiva. Às vezes o manual da aeronave não tem essas informações, mas é importante que o piloto tenha essa consciência que isso foi um fator naquele acidente que você comenta no seu artigo lá do Fox Harbor, né? Do Global, que justamente a tripulação estava acostumada a um tipo de aeronave anterior que com o mesmo pitch tinha uma certa altura de trem, e a outra aeronave onde eles tiveram um acidente, o trem estava muito mais baixo do que eles estavam acostumados e tiveram essa surpresa desagradável, né? No Boeing, como você falou, operando dentro do 121, há uma certa série de exigências adicionais de margem de segurança, informações que o fabricante é obrigado a colocar no manual, né? E nós, no nosso Flight Crew Training Manual do Boeing 77, temos tabelas, né? Então, por exemplo, dá uma ideia numérica aqui. Nós estamos falando de um 777 que é um avião enorme, né? Tem 60 metros de comprimento, então eu estou lá na frente da cabine e o trem de pouso está lá, né, quase 30 metros atrás de mim, como você falou, né? E a gente vindo numa aproximação de 3 graus de rampa de planeio, um ILS padrão, digamos assim, o 77 tem uma característica que ele vem com pitch, o ângulo do nariz é bem baixo, é meio grau positivo. Embora o avião esteja descendo com 3 graus, o avião está praticamente nivelado, seria o pitch zero, né? Enquanto outras aeronaves vêm um pitch um pouco maior, né? Então, com um pitch desse de meio grau positivo do 77, do 300ER, que é o avião mais longo, numa aproximação típica com peso máximo de pouso, de 250 toneladas, eu estou com o meu trem de pouso cerca de 8,8 metros abaixo da linha do meu olho. Ou seja, quando o trem de pouso cruza a cabeceira, a aeronave cruza a cabeceira a 50 pés, eu estou 8,8 metros acima do trem de pouso. Ou seja, se eu der uma bobeada e vier mais baixo, eu largo o trem de pouso lá na cabeceira. Ou se eu usar, tem alguns aeroportos que tem aquele vaso de 3 barras, né? Eu tenho que tomar muito cuidado de usar sempre as 2 barras da frente, né? Do avião wide body, avião grande. Se eu usar as 2 barras antes, perto mais da cabeceira, vou arriscar largar o trem de pouso. Especialmente se acontecer alguma coisa fora do previsto e eu vier com pitch, o ângulo da aeronave mais alta, né? Como você falou, o trem de pouso está aqui. Se eu aumento o pitch, o trem de pouso vai abaixar mais ainda em relação à distância entre o trem e o meu olho vai aumentar e a possibilidade de largar o trem na cabeceira é maior ainda, né? Então, mas vamos então. Exatamente. Todos esses fatores são contornados se você fizer aproximação no ângulo e para o ponto de toque que é recomendado, né? Beleza. E vamos falar um pouco da realidade mais comum entre a aviação geral e executiva, né? Eu vou aproximar para uma pista com condições visuais, né? Não tenho, assim, rampa de planeio eletrônico no ILS, não tenho um procedimento RNAV, um procedimento GPS, né? E estamos lá lidando com as referências visuais disponíveis, né? O que pode acontecer nessas situações, né? Porque geralmente a gente, com o treinamento, com a utilização dos SOPs, dos procedimentos padronizados, a gente tenta ensinar o piloto no aeroclube, quando ele está começando a sua carreira, a sempre tentar fazer a aproximação da mesma maneira, né? Isso tem um porquê, né, Davi? Porque a gente começa a criar a percepção visual de um certo ângulo de planeio, de referências externas, que aquilo vai criando um modelo mental do que é o correto, do que a gente precisa fazer no dia a dia para dar certo, né? E só que às vezes, se você opera num aeroporto que tem certas características, né, de terreno, largura de pista, o ambiente visual ao redor da pista, diurno, noturno,
pode levar você a certas ilusões que podem te enganar, né, Davi? Que você fala bastante lá no seu artigo, né? Exato. Existem algumas ilusões visuais que são bem conhecidas, né, dentro do ambiente de aviação, que a gente precisa lembrar quando está operando. Então, se eu estou, assim, todos nós pilotos costumamos usar a nossa visão periférica como uma técnica, né, para a gente calcular a nossa altura de arredondamento. Se eu não tenho um radioaltímetro que está me dando as informações, uma das ferramentas que eu tenho para usar é minha visão periférica. Então, a largura da pista me dá uma noção de altura em relação ao avião. Então, se eu estou acostumado, por exemplo, a operar numa pista de 45 metros, eu sei mais ou menos, durante a aproximação, qual é a largura da pista que vai me dar aquela altura de arredondamento. Se eu saio de uma pista de 45 metros para uma pista mais estreita, de 30 metros, de 22 metros, o que vai acontecer? A minha percepção é que a largura da pista é menor, né? Para a mesma altura que eu usava para o arredondamento na pista de 45, quando eu estiver na pista de 30, de 22, a percepção é que a pista é menor e, consequentemente, eu posso ter a impressão que eu ainda estou alto. Isso aí retardar o meu arredondamento e eu entrar e fazer um pouso brusco. Então, esse é um aspecto. A largura da pista, ela induz a gente a uma ilusão. Mas mais importante ou mais importante do que isso é o aclive ou declive da pista. Se você tem uma pista com aclive e você soma a sua rampa de aproximação de 3 graus, você está fazendo uma rampa de 3 graus numa pista que tem 2 de aclive. A sua impressão é que você está com uma rampa de 5 em relação à pista. Exato. Aí você vai visualmente diminuir a sua rampa de aproximação e vai acabar fazendo uma aproximação mais baixa e aumentando o risco de você tocar antes da pista. Ou seja, né, Davi, como você falou, se a pista está subindo na sua frente, você vem com ângulo 3 graus, a sua percepção visual é que você está muito mais inclinado em relação à pista e acaba achando que vai vir com a razão de descida elevada e vai dar um pouso duro, né? Então acaba intuitivamente se defendendo disso, reduzindo e entrando na aproximação de baixo ângulo e piorando a coisa mais, né? Eu lembro Buenos Aires, se você fizer a aproximação para a marca de 1.000 pés, você está razoavelmente protegido. O problema é se você baixar esse ângulo, essa percepção do ângulo que você tem no aclive, você vai acabar fazendo uma aproximação muito baixa e tem o risco de tocar antes da cabeceira. Agora, tem particularidades, né? Porque quando a gente trouxe o conceito de aproximação estabilizada para a América Latina através de um trabalho da Fly Safety, muitos anos atrás, eu lá pela Varig, junto com um colega da TAM, a gente foi adaptar esses conceitos a diversos tipos de operações, né? Empresas aéreas pequenas, com operações em particular. E um exemplo que eu gosto de comentar é o da ponte aérea, onde eu tive o Brasília voar no 737-300 no Santos Dumont, né? É uma pista pequena, porém, o detalhe, não há obstáculos, né? Você tem água antes e depois da pista. E naquele tipo de operação, o aiming point da gente era 500 pés, a marca de 500 pés. E se chegasse na marca de 1.000 pés, não tivesse com o avião no chão, a instrução era iniciar a arremetida imediatamente, né? Para não arriscar flutuar e tomar um susto lá do outro lado, né? Mas vamos deixar bem claro aqui, né, Davi? Era uma operação em particular que a gente era especificamente treinado para aquele tipo de operação, com uma margem de segurança calculada pela operação 121, né? E então a gente tem que tomar... Agora, você fazia o aim point era de 500 pés, mas qual era a rampa de aproximação? Uma rampa de 3 graus, isso que eu queria deixar bem claro. Exatamente. A rampa era o padrão, então a sua dispersão era mínima, né? Ali não podia ter dispersão. Exatamente. Né? Você vinha, fazia um arredondamento rápido. Então isso só vem a reforçar o que a gente está falando, né? Isso vem reforçar o que a gente está falando, mesmo com uma pista pequena, crítica, curta, né, com um avião de alto desempenho, você continua fazendo a rampa de aproximação de 3 graus, mudou um pouco o aiming point, né, o ponto de toque desejado, mas a segurança está você fazer repetidamente a rampa de 3 graus. E tinha um fenômeno interessante que tem a ver com a percepção visual, né? A gente voando no 737, e aí vinha às vezes um comandante de um widebody, no 747, um GMD-11 de extra, né? Voando lá de Congonhas para Santos Dumont na cabine de comando, né?
E a gente percebia claramente que a gente aquilo era o dia a dia, fazia 4 pousos por dia, 5 vezes por semana, né? Então, quando você vinha no aiming point e fazia o arredondamento curto, o cara lá atrás, às vezes, ele levantava da cadeira, porque na percepção visual dele, especialmente no comandante 747, que está sentado no segundo andar, o trem já era para ter batido há muito tempo. Que já Então, era para ter batido. como você falou, na visão periférica, você via o cara, às vezes, ele dava aquela levantada na cadeira e se assustava, era muito gozado, né? Então, é importante, né, estar acostumado com seu equipamento, saber as características, saber quais são as margens, né, de performance, de altura do trem de pouso e seguir, como você falou, independente do ambiente, segue o ângulo de 3 graus, né, conforme o cálculo de performance do manual. Legal. Lá em Buenos Aires, por exemplo, é uma pista muito larga, né? Então acontecia o inverso, né? Como você falou, a pista estreita te dá a impressão que você está mais alto, a pista muito mais larga do que o normal te dá a impressão que você está mais baixo, né? E aí o piloto acaba, se não tiver consciência, corrigindo para o lado oposto, né? Outra coisa que é bastante, um termo que é bastante usado e que acontece no Brasil, né? O efeito black hole, né? Ou seja, você está aproximando noturno para uma pista, está lá só a iluminação da pista, mas é uma área remota, não tem cidade por perto, não tem nenhuma iluminação no solo ao redor. Explica para a gente um pouquinho melhor como é que é esse efeito aqui, como é que o piloto pode fazer para se defender disso? Você imagina que você fazendo uma aproximação normal, lá longe no início da aproximação, você tem uma percepção visual, um ângulo entre a cabeceira que você está aproximando e a cabeceira oposta. Então você tem uma relação de aspecto do tamanho da pista visualmente entre o início dela e o final. À medida que você vai aproximando, mantendo o mesmo ângulo de aproximação, o que vai acontecendo? Você está se aproximando da pista, essa distância entre o início da cabeceira e o final da cabeceira vai aumentando. Esse ângulo que você tem entre o início e o final da cabeceira vão aumentando. Só que como você tem outras referências visuais, como você tem auxílios de aproximação, esse aspecto passa a ser secundário. Você continua fazendo a sua aproximação, seguindo o perfil, seguindo as ferramentas de apoio à aproximação visual ou instrumentos para fazer a aproximação. Quando você não tem essas outras referências, o que acontece? Quando você vai aproximando da pista e a distância entre o início da cabeceira e o final da cabeceira vão aumentando, você passa a ter uma impressão de que você está ficando alto em relação a 10 segundos atrás, a 30 segundos atrás, a 1 minuto atrás. Se você, como piloto, num ambiente onde a pista não tem nenhuma outra referência externa, você só tem iluminação da pista, está tudo escuro em volta, você instintivamente vai buscar fazer uma aproximação mantendo aquela mesma relação de aspecto que você tinha quando começou a aproximação. Para você manter a mesma relação de aspecto, você inconscientemente ou sem querer, você vai diminuindo a sua altura no perfil de aproximação. E isso acontece o quê? O piloto está visual com a pista, está mantendo a pista na mesma relação de aspecto, mas acaba fazendo um perfil de aproximação curvilíneo e abaixo da rampa recomendada e acaba tocando no solo antes da cabeceira da pista. Então, por isso é importante que mesmo que você esteja operando visual, eu já vi muitos pilotos falando assim, não, eu estou visual, estou abandonando o papi, eu estou abandonando o vazio, não faça isso, né? Porque você tem uma ilusão visual que vai levar você a tocar antes da cabeceira sem você perceber. Você está com uma ilusão visual achando que está indo para a pista, mas você está com ponto de visada que vai te levar para antes da cabeceira. Legal, especialmente se tiver algum obstáculo, né? Algum morrozinho na parte final da aproximação, ou linha de transmissão, como a gente vê em algumas localidades que o pessoal opera aí, acaba ficando agarrado ali na final e acaba tendo um acidente que a gente tem visto diversos exemplos na prática, né? Pô, legal. Exato. Então, eu acho que, resumindo, né, Davi, a gente falou então sobre o que é uma aproximação de ângulo de baixo planeio, né? Que algumas pessoas se referem como flat approach. Falamos dos resultados de praticar esse tipo de aproximação, né? Tocar antes da pista ou eventualmente fazer um pouso longo e varar a pista, né? E obviamente que tocar antes da pista, a gente vê que na prática os resultados são bem piores, né?
É preferível você, né, como a gente fala assim, não é o objetivo, mas o resultado final. Se você varar a pista com baixa velocidade e se tiver uma área de escape na infraestrutura do aeroporto, pelo menos o resultado é melhor, né, Davi? É, Exato. você vai machucar o avião, vai tomar um susto, mas diferente de você bater antes da pista ou bater no morro, numa linha de transmissão e ficar ali pelo caminho, né, que pode ser um acidente fatal, né? Falamos das Outra ilusões, coisa, né? Ronald, que a gente vê que acontece, só para complementar esse assunto, é uma tendência do piloto quando você tem falha de flap ou falha de freio, onde o piloto entende que a performance de pouso está prejudicada, ele opta por fazer uma aproximação de baixo ângulo. E aí entra em todas aquelas armadilhas que a gente já viu. Primeiro, por causa do flap, na hora que ele reduzir o motor para fazer o toque, se ele não tem o flap, ele não tem arrasto. E aí o Exato. avião vai flutuar, e por estar com a rampa baixa vai flutuar mais ainda, né? Por estar com tração maior vai flutuar mais ainda, e a chance de você ter uma excursão de pista na cabeceira oposta é maior. E a mesma coisa para falha de freio. Então, quando o piloto está com essa percepção de que o desempenho de pouso está prejudicado e ele opta por fazer uma aproximação de baixo ângulo, na verdade ele pode estar complicando mais ainda e diminuindo a performance de pouso que ele teria. Então a recomendação é aquela: faz a rampa que você está acostumado a fazer, não deixa o avião flutuar, comanda o toque no pouso, né? Isso. O acidente do Global teve um aspecto interessante que os pilotos comentaram muito sobre a pista curta, mas setaram o auto-brake para low, para fim de conforto dos passageiros. Então, você vê, são atitudes que se contrariam, né? Não faz Contrastantes, né? sentido, né? Não faz sentido, então é aquela história. Tocou no chão, usa logo todos os recursos de frenagem que você tem. É comum a gente ver o avião tocar e o piloto deixar para usar o máximo de freio lá no final da corrida, e às vezes não dá mais tempo. Então começa a usar logo, né? No momento que o avião... O conforto dos passageiros é importante? Claro que é, lógico que é, mas passa a ser um aspecto secundário quando a segurança, né, está em jogo, sem dúvida nenhuma. Aqui na operação do 777, por exemplo, no simulador, a gente comenta muito isso, né? No monomotor, você vem com flap 20, menos flap, vem com menos arraste, logo com o motor que sobrou para pousar, você precisa menos potência para manter aquela aproximação, né? Mas em compensação, na hora do flare, por ter menos arrasto, há esse risco, se você não tiver consciência e não fizer o flare correto, de sair flutuando e queimar a pista, né? Então, a gente tem a opção, né, se os dados de performance no computador, porque nós temos um software que toda aproximação que tem a exata noção de onde a gente pode parar, qual é a margem que a gente tem. E se a aeronave não está extremamente pesada e dá para pousar monomotor, a gente tem a opção de pousar com flap 30, que é justamente para manter aquela percepção que é a mais comum do dia a dia do piloto, e acaba que o resultado final é melhor, né? Então, tem que avaliar todas essas possibilidades, né, dentro da orientação do fabricante, do SOP da sua aeronave que você voa, né? Conhecer quais são os benefícios de uma aproximação com flap normal, de menos flap, e quais são as armadilhas, né? E um outro conceito Exato. Que a gente vê muito errado, né, Davi? A aeronave, para parar, tem que estar no chão, né? Speed brake puxado, peso em cima das rodas, para a frenagem ser mais eficiente, né? A gente vê muita gente, pessoal, não, faço aquele flare alongado, mantenho o avião no chão, eu estou desacelerando mais rápido. Não, né? A gente vê alguns conceitos errados sobre isso. Dá uma explicada nisso aí. Então, o desempenho de pouso, né, como nós falamos, né, o desempenho de pouso envolve duas partes, a parte do avião no ar e a parte do avião no solo. Todo fabricante, quando vai definir o desempenho de pouso, ele vai procurar o melhor desempenho, porque isso é um aspecto de competitividade entre os fabricantes, entre os aviões, né, a performance de pouso. Então, como é que é feita essa performance de pouso? Você, na rampa de 3 graus, você reduz o motor a 50 pés de altura, né, na VRF, e de 50 pés até zero, você não mexe praticamente, né, na atitude do avião, só faz o flare para o avião fazer o toque, né? Então, para quê? Para que essa distância no ar seja a menor possível. E na medida que você faz o flare, você está dispersando, você está drenando a velocidade do avião, ou seja, no momento que você toca,
você já está tocando com uma velocidade mais baixa do que você tocaria se estivesse vindo numa aproximação de baixo ângulo. E a partir do toque, é o máximo de recurso de frenagem. Não tem tentativa de redução de velocidade mantendo o nariz no alto, né, usando a aerodinâmica do avião. Não, o máximo de frenagem, de capacidade de frenagem do avião é feito com o avião no chão. No caso dos aviões maiores, você ainda procura tirar toda a sustentação da asa, né, abrindo os graus de spoiler e usando a frenagem no máximo. Então, esses aspectos que a gente tem que levar para as outras operações. Eu acho que é importante, Ronald, assim, a gente entender que as operações 121 e 135, elas estão bem protegidas por toda a estrutura de suporte, por despacho, por cálculo de peso e balanceamento, por fatoração na distância de pouso, por treinamento de tripulação. Mas quando a gente volta a olhar as operações 91, as operações de aviões menores, ou de tripulantes que têm menos acesso a treinamento, ou que eventualmente não têm uma rotina de olhar a performance de pouso, tem que ficar claro que esse aspecto que a gente está comentando aqui da aproximação com rampa de 3 graus é um aspecto de proteção, né? Que a gente, na medida que a gente faz esse tipo de perfil, que a gente conhece, está acostumado a fazer, a gente não está indo em território desconhecido. Se eu aproximo com uma rampa de 1 grau, é um território desconhecido para mim, como desempenho de avião, e se eu aproximo com uma rampa de 7, de 8 graus, é um outro território desconhecido, que eu não sei como o avião se comporta. Então, quanto mais próximo da operação que a gente conhece a gente tiver, maior chance da gente repetir o mesmo comportamento e repetir o mesmo desempenho. Então, isso que eu acho que é importante, a gente não se apegar a determinados conceitos incorretos, determinados mitos dentro da aviação, de que a aproximação com meio grau de ângulo pendurado no motor é que me dá o melhor desempenho. A gente tem visto aí na aviação vários exemplos de quão isso pode ser prejudicial, pode ser danoso para a operação em termos de acidente, né, e de afetar a segurança da operação. Legal, beleza. Acho que a sua mensagem aí concluiu e condensou todos esses aspectos, né? Ou seja, siga os SOPs, faça aquilo que você está acostumado a fazer, não invente, né? Especialmente quando a pista for curta, a aeronave estiver pesada, a pista estiver molhada, né? Então, siga a orientação do seu fabricante, né? Opere como você foi treinado para operar. Legal, Davi. Poxa, olha, eu acho que a gente conseguiu dar uma boa passeada pelo conteúdo do seu artigo. Você colocou novamente aí com maneiras bem claras. Eu espero que o pessoal tenha entendido aqui a nossa mensagem. Nós, dentro do Grupo Brazilian Pilots Teaching for Free, temos uma campanha de aproximação estabilizada, que é uma das iniciativas, né? Eu e o Enio Bio Júnior, que é um dos voluntários do grupo, fizemos uma videoaula, falamos até sobre esse acidente que você colocou do Global Harbor, do Fox Harbor, perdão, do Global, que é um exemplo bem típico, né, disso que a gente falou. E o nosso material está lá disponível no site, nós criamos um arquivo, né? E aquilo, uma mensagem final que eu acho que é importante, se você concordar comigo, né? A gente tem lá algumas ferramentas de segurança de voo, de download grátis no site do Teaching for Free. Entre eles é o briefing de ameaças, né? Ou seja, se você vai operar num determinado aeroporto, sabe que a pista é estreita, sabe que está operando noturno num lugar que tem a possibilidade de haver um black hole, inclua essas ameaças no seu briefing, né? E crie uma estratégia, né? Ainda mais se tiver uma tripulação de mais de um piloto, que todo mundo entenda o que se pretende fazer para não cair nesses erros, nessas ilusões, né? Se proteger disso. E também para, se houver um desvio, especialmente quando você tem mais de um tripulante na cabine, quem está fazendo o papel de monitorar percebeu o desvio, porque ele já foi brifado sobre qual é a intenção, de como está previsto operar, e fica mais fácil detectar o desvio, alertar e fazer a correção, né? Então é isso que a gente tem batido nessa tecla bastante, né? Como uma estratégia preventiva, né? A gente fala o gerenciamento dessas ameaças, né? Legal, Davi. Gostei muito da sua participação, foi um prazer. Você está sempre bem-vindo aqui no nosso canal. E gostei principalmente do seu fundo aí, da sua câmera, umas coisas bem interessantes, né? Consigo identificar ali onde é um escritório da aviação aqui, é um escritóriozinho, a gente guarda os monumentos da aviação nossa aqui. Mas, Ronald, olha, eu só tenho a agradecer pelo seu convite, tá? É uma honra para mim.
A gente está trabalhando nessa área de prevenção de acidentes, né, há muitos anos, né, nos conhecemos há muitos anos, há uns 30 anos no mínimo aí, né, que a gente está Opa, não laborando entrega a nessa idade área. não, Davi. E, e eu acho que o objetivo é a gente, né, divulgar a informação, né, para evitar que as pessoas, né, acabem sendo pegas por armadilhas, por não conhecerem, né, onde que estão operando, né, as particularidades, peculiaridades de cada tipo de operação, e que a gente possa, né, aumentar o nível de segurança operacional de uma maneira geral, né? Esse é o nosso Legal. objetivo. Exatamente, é isso que a gente está, né, Davi? Nós tivemos o privilégio de, ao longo desses anos todos, estar expostos a um treinamento, capacitação, cursos e a própria experiência operacional, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui do Teaching, passar isso para essas novas gerações, né? Trazendo um pouco de conhecimento e tentando, como o Rafael Tiozão Santos fala, né, o criador do Teaching, fala, se a gente conseguir salvar uma vida, já valeu o esforço, né, Davi? Muito obrigado, É Davi. Um exatamente grande isso. abraço. A Grande gente agradece abraço, Ronald. a gente agradece de coração. A gente sabe que você é um cara que está aí voando bastante também. E agradece pela sua disponibilidade de vir aqui no seu tempo restrito e oferecer esse conhecimento para todo mundo. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Até logo, Ronald.